Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Nação Econômica e no vídeo de hoje vamos falar, sabe sobre o quê? Sobre a farsa da indústria dos remédios, na verdade, a farsa da indústria farmacêutica. Lembrando que antigamente a expectativa de vida era muito baixa, as pessoas morriam por inúmeras causas e doenças que hoje seriam muito mais fáceis de curar. Mas, com a chegada dos medicamentos e o avanço da pesquisa científica, a qualidade de vida das pessoas teve um avanço de uma forma muito mais considerável. A indústria farmacêutica teve uma grande participação na evolução da ciência, criando medicamentos que são capazes de realizar curas que seriam consideradas milagrosas no passado. Entretanto, muitos pesquisadores afirmam que existem segredos obscuros por trás da criação de medicamentos, e até mesmo os lucros altos são mais valorizados do que a vida das pessoas. E será que realmente isso é verdade, que realmente isso acontece? Já vai deixando o seu like que veremos tudo isso a seguir. Para quem não me conhece, meu nome é Renata e aqui eu vou explicar para vocês tudo sobre a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica nasceu no decorrer da Segunda Revolução Industrial, no século XIX, e como qualquer outro setor industrial, seu nascimento não ocorreu espontaneamente. Neste caso específico, o auxílio da química foi fundamental, pois ela já era uma ciência bem estabelecida e possuía um terreno fértil para futuras descobertas. Desde o início do século XIX, diversos princípios ativos foram descobertos, o que gerou o desenvolvimento de novos medicamentos. A partir disso, a química avançou bastante. Áreas como a química orgânica e análise química deixavam isso claro, pois aumentaram exponencialmente o arsenal terapêutico da época. Entretanto, mesmo tendo essa poderosa ferramenta a seu favor, o avanço químico apresentado ficavam presos aos laboratórios pela ausência de meios para torná-los públicos. Até que em 1877, uma empresa chamada John Watt Brother registrou a patente do comprimido. Esse acontecimento foi divisor de águas da indústria farmacêutica mundial, pois foi a partir dele que a produção em larga escala dos medicamentos começou a ser possível de ser executada e distribuída amplamente às pessoas. Diante disso, somente no final do século XIX que as primeiras indústrias farmacêuticas de grande porte começaram a surgir, montando assim denominado oligopólios. A indústria farmacêutica surgiu após a Segunda Guerra Mundial, durante o período da Segunda Revolução Industrial, com a entrada da penicilina na terapêutica médica em escala industrial e com o surgimento das grandes corporações farmacêuticas. Podemos considerar, no entanto, que dentre os mais diferentes setores industriais, o setor farmacêutico é um dos mais inovadores e, por conta disso, a necessidade dos altos investimentos em uma pesquisa e o desenvolvimento para a busca de novos fármacos. Em contrapartida, este setor também é um dos mais rentáveis em escala global e, por isso, é um dos mais competitivos também. Atualmente, diversos medicamentos já foram sujeitos a um extenso período de investigação, seguindo rigorosos critérios científicos e de segurança, isto é, sempre obedeceu à esfera jurídica e regulamentos de agências e, historicamente, é clara a sua contribuição trazendo bem-estar para a sociedade. Além disso, observa-se a grande influência da biotecnologia no processo de produção farmacêutico e nas futuras pesquisas. Esse fator é a queda de diversos patentes que proporcionaram maior equidade entre as empresas do ramo de medicamentos. Além disso, para aumentar ainda mais essa concorrência com outras indústrias farmacêuticas, a otimização das etapas de produção e seus produtos é considerado fator imprescindível no ramo farmacêutico, principalmente para buscar uma maior produtividade e qualidade no produto final. Por décadas, a indústria farmacêutica global espalhou uma narrativa enganosa, justificando os preços cada vez mais altos de medicamentos, vacinas e diagnósticos como algo necessário e inevitável. Os consumidores, no entanto, têm repreendido essa narrativa mortal, exigindo preços acessíveis a medicamentos que salvam vidas, priorizando também a saúde das pessoas em detrimento dos lucros e transparência em torno do processo de pesquisa e desenvolvimento. No entanto, as empresas farmacêuticas continuam a perpetuar uma série de mitos sobre os custos de desenvolvimento e os preços de medicamentos e também de produtos de saúde, a fim de proteger suas práticas de maximização de lucro. E tudo isso à custa da vida
vida das pessoas. Desenvolver medicamento não é tão caro quanto eles afirmam. A indústria farmacêutica exagera os custos de pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos para justificar, assim, os seus altos preços e frequentemente categoriza custo de oportunidades e atividades não relacionadas à pesquisa, como custo de compra de outras empresas, como custo de pesquisa e desenvolvimento. E enquanto a indústria farmacêutica costuma dizer que custa de 2 a 3 bilhões de dólares, outras estimativas confiáveis são ao menos 10 vezes menores, na faixa de 100 a 200 milhões de dólares, e não a bilhões de dólares, como dizem a indústria farmacêutica. Mas nos últimos anos, isso veio a público e fez com que consumidores pesquisassem mais e ficassem atentos a essa situação. Os consumidores então perceberam que estavam pagando 2 vezes mais pelos medicamentos. Empresas partem de pesquisas públicas financiadas pelos contribuintes em laboratórios governamentais e universitários, de onde se originam a maioria dos novos medicamentos, e também tecnologia da saúde. Eles obtêm créditos fiscais e outros incentivos financeiros para arriscar seus investimentos em pesquisas e privatizam e patenteiam os produtos resultantes. Então, eles cobram preços altos tanto para o contribuinte quanto para o governo. Cerca de 2/3 dos novos medicamentos que chegam ao mercado não são melhores do que já temos. As empresas farmacêuticas dedicam mais esforços para desenvolver os chamados metodrugs, que são medicamentos novos muito similares aos que já estão no mercado, do que encontrar a verdadeira descoberta terapêuticas. Já muitos pesquisadores afirmam que a indústria farmacêutica é muito pobre em inovações. Uma tática farmacêutica notória é evergreen, eu acho que é isso, tá, gente? De patentes, onde as empresas solicitam patentes adicionais sobre pequenas alterações nos medicamentos existentes, prolongando seu monopólio e bloqueando produtos genéricos acessíveis. Repetidas vezes, a indústria farmacêutica usa táticas de pressão ou ações legais opressivas contra países de baixa e média renda, como por exemplo a Índia, a África do Sul, a Tailândia, o Brasil, a Colômbia, a Malásia, por assim priorizarem a saúde das pessoas em detrimento dos interesses das indústrias farmacêuticas. E juntamente com alguns países ricos, a indústria farmacêutica tenta influenciar as regras do comércio internacional para se beneficiar, mesmo que isso prejudique a saúde pública. Além disso, a indústria farmacêutica diz que precisa de lucros enormes por causa da inovação e das pesquisas, mas na realidade ela gasta mais em recompras de ações, para aumentar os preços das próprias ações e vendas e marketing, do que em pesquisa e desenvolvimento. Poder gerar desconfiança e poucos setores da economia global são tão poderosos quanto a indústria de medicamentos. Além de lidar com questões cruciais de vida ou morte que podem afetar população inteiras, trata-se de uma indústria com receitas globais acima de 700 bilhões ao ano, uma margem de lucro de média da ordem de 20%. E não é de estranhar que as indústrias farmacêuticas recebam tantas críticas. Recentemente, as indústrias farmacêuticas vêm sendo alvo de diversas investigações criminais, motivadas por comunicação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, requisitando que o Ministério Público apure supostas práticas de falsificação de remédios. Mas a população não precisa ficar alarmada, pois os medicamentos brasileiros não são fabricados por criminosos e seguem plenamente confiáveis. O problema decorre de uma interpretação equivocada da lei penal feita pela Anvisa. A Anvisa costuma tipificar os possíveis crimes das empresas farmacêuticas por meio dos incisos mais genéricos e abstratos, que punem a venda de medicamentos sem a característica de identidade e qualidade admitidas para sua comercialização, ou com redução de seu valor terapêutico ou de sua atividade. E valendo-se desse vago amplo enquadramento, a comunicação de crime ocorre diante de pequenas irregularidades, comum nos processos industrial, como por exemplo, uma divergência no rótulo ou por qualquer alteração não significativa no medicamento. Assim, problemas corriqueiros e inofensivos, muitas vezes comunicados espontaneamente pela própria empresa, geram investigações criminais de um delito cuja pena é superior ao crime de estupro. Os profissionais farmacêuticos defendem a classe afirmando que a indústria farmacêutica é regulada por severas regras de qualidade, administrada por profissionais sérios e altamente especializados. Ainda assim, mesmo com esse rígido controle, eventuais falhas no processo do medicamento são inevitáveis. Mas e vocês, o que pensam sobre a indústria farmacêutica? Já vai deixando aqui nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, peço que vocês se inscrevam no canal,
Curte, compartilha, comenta, ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Muito obrigado por todos vocês que ficou conosco e também deixa aqui nos comentários o que vocês querem que eu traga no próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a todos, até o próximo vídeo.